No incrível plano de Deus, o que Jó descobriu no redemoinho divino de apenas 40 segundos no terceiro ano de Joaquim, um homem justo habitava na terra de Uz, chamado Jó. Ele era rico, possuindo vastos rebanhos e uma família amorosa, sendo conhecido por sua integridade e temor a Deus. Diariamente, oferecia sacrifícios a Deus, preocupado que, de alguma maneira, seus filhos pudessem ter pecado. Mas tudo mudou num instante, quando uma tempestade de calamidade se abateu sobre sua vida. Em um dia fatídico, mensageiros chegaram trazendo mais notícias. Uma invasão raivosa de bandidos roubou suas 12.000 ovelhas, e seus servos, leais e dedicados, foram mortos em uma batalha feroz. Enquanto o desespero começava a corroer a alma de Jó, outro mensageiro se apresentou. O vento rugiu com força e, em uma tragédia inimaginável, seus 10 filhos foram tragicamente mortos quando a casa desabou durante uma tempestade. O luto tomou conta do coração do homem justo, e sua fé foi testada em fogo intenso. Ainda assim, Jó não amaldiçoou a Deus. Permaneceu em oração e adoração, mesmo quando seu corpo começou a ser consumido por lesões dolorosas. A Lei 1783 Pri na sua fé fez com que seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar viessem visitá-lo. Inicialmente, eles se sentaram em silêncio, admirados pela dor que Jó carregava. Contudo, com o tempo, sua compaixão se transformou em acusações. Eles afirmaram que a calamidade era um sinal claro dos pecados ocultos de Jó, subestimando assim a justiça divina e questionando a própria integridade do homem. Sobrecarregado por sua dor e pelas palavras de seus amigos, Jó ergueu sua voz em um clamor angustiado. Por quê, Senhor? Procuro contigo um mediador que interceda por mim, que possa me esclarecer os mistérios de seu juízo. O lamento ecoou nas profundezas da terra de Uz, e a criação pareceu estremecer ao ouvir sua súplica. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Então, numa virada dramática, um redemoinho se formou, trazendo temor e reverência. A tempestade de dúvidas e desespero se acalmou, e a voz de Deus ressoou majestosa: onde estavas quando eu fundava a terra? Dize-me, se tens entendimento. Jó, confrontado pela pura grandeza de Deus, sentiu o peso das perguntas. Cada uma delas revelava a insondável sabedoria divina que transcendia seu sofrimento e suas perguntas sem resposta. Aos poucos, sua aflição se transformou em uma profunda reverência. Ele percebeu que, nas tempestades da vida, a confiança em Deus era seu porto seguro. Ele não precisava entender tudo, mas aprender a aceitar a soberania divina. A compreensão que emergiu naquela tempestade sagrada prometia um novo começo, não apenas para Jó, mas para todos nós que em momentos de desespero olhamos ao céu e questionamos: por quê, Senhor? À medida que o redemoinho se acalmava, as promessas divinas de restauração começavam a se revelar, deixando no ar uma expectativa emocionante sobre o plano de Deus que pulsava, pronto para ser desvendado. Assim, enquanto o redemoinho dissipava-se lentamente e a majestosa voz de Deus ressoava em seu coração, Jó sentiu que suas perguntas, embora angustiosas, agora encontravam novos significados. Ele estava diante do Criador de todas as coisas, que, com um simples sopro, trazia à tona as verdades da existência. O escapamento de sua dor emocional começava a liberar uma habilidade de enxergar para além do véu da sua aflição. Longe de mim pensar que sou justo, Senhor, Jó confessou, enquanto sua alma se prostrava diante da glória divina. Eu falei do que não entendia. Perdoa-me, ó Deus! A sinceridade de suas palavras ecoou nos recantos celestiais, e a atmosfera ao seu redor parecia transformada. A comiseração que ele buscará agora revelava a essência de sua jornada. Nos momentos mais sombrios, a luz ainda poderia emergir, assim, ele começava a vislumbrar a possibilidade de um amanhã repleto de esperança.
De repente, a presença do Altíssimo envolveu Jó com um calor incomparável. A visão celestial de um mundo cheio de perfeição e bondade se desdobrou diante dele. E entre relâmpagos de revelação, Jó percebeu que a dor não era o fim, mas um caminho que poderia levá-lo à intimidade com seu Criador. Ele não é apenas o Deus que castiga, ele pensou. Ele é também o Deus que cura e restaura. O poder de sua própria fraqueza transformou-se em um testemunho de fé. Enquanto a intensidade daquela experiência penetrava seu ser, a voz de Deus tornou-se mais clara. Perante mim, Jó, todo o universo se curva. A terra e o céu proclamam a realidade da minha soberania. O que se apresenta à tua visão é apenas um eco do que eu criei, e cada lágrima que você derramou encontrou morada em meu coração. O meu plano é vasto e entrelaçado em cada vida. Nesse instante, Jó não apenas viu a si mesmo, mas soube que suas provações tinham um propósito maior. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, e agora ele entendia que seu sofrimento não era a consequência direta de seu pecado, mas um teste para refiná-lo e prepará-lo para maior glória. Ele começou a imaginar tudo o que poderia surgir de sua fidelidade. Antes que Jó pudesse absorver completamente o que aquilo significava, um novo desafio o aguardava. Um murmúrio de nuvens escuras fazia o céu parecer ameaçador. Aquilo que surgia poderia ser mais uma provação, e um mistério ainda maior se ensaiava. A tempestade não havia terminado. Os desafios que vêm são testes de fé, Jó. Prepare-se, pois, neste caminho, ainda há um profundo aprendizado que você terá que alcançar. A voz do Senhor ressoava num eco que se assentava em sua alma. Jó encarou o horizonte, agora repleto de um novo propósito. Um entendimento profundo de que cada dificuldade era uma oportunidade de crescimento e entendimento. A própria natureza da sua dor se tornava agora uma viagem em busca de um plano divino. E assim, enquanto esperava o que estava por vir, Jó começou a perceber uma luz no meio da escuridão de suas circunstâncias. O que ainda não sabia era que tal luz o levaria a um destino que mudaria não apenas sua própria vida, mas a de gerações futuras. O plano soberano de Deus começava a se revelar como uma tapeçaria intricada, entrelaçando dor e esperança em razão do amor divino. Eis que virei a você com respostas que ainda não sonhou, pois as promessas de meu coração sempre superam as suas compreensões, ecoou a voz do Senhor. E assim, Jó se preparou para provar que, mesmo diante do caos, a fé perseverante em Deus poderia transformá-lo e abençoá-lo de maneiras que ele nunca imaginou. Porém, a maior revelação ainda não havia sido encontrada. O eterno desígnio de Deus, que transcendia o sofrimento de Jó, aguardava ser desvelado. Quais verdades profundas seriam reveladas em meio à sua jornada? Quais segredos do coração de Deus estavam prestes a se manifestar, impulsionando para um propósito que ele ainda não podia compreender? A resposta, como sempre, estava além da tempestade que assolava sua vida. Enquanto a tempestade continuava a se formar no horizonte, o vento começou a uivar, carregando consigo a resiliência do desespero e o clamor da criação. As nuvens, pesadas e escuras, pareciam bailar em um compasso sombrio, e Jó, embora ainda imerso na presença de Deus, sentiu a ansiedade reverberar em seu coração. A voz do Senhor, antes tão reconfortante, agora ecoava com um peso de importância que ele não poderia ignorar. Jó, levanta teus olhos para o alto. A voz ressoou novamente, mais forte, como um trovão. Contempla as obras de minhas mãos e a grandeza de meu plano. Jó obedientemente direcionou seu olhar para o céu. As estrelas começaram a aparecer, uma a uma, furando o manto da escuridão que o cercava. Em sua mente, vislumbrou a vastidão do cosmos, a conexão uma entre as outras, cada estrela um testemunho de um propósito maior. A presença de Deus se tornava ao mesmo tempo tangível e sublime, criando um espaço onde o medo se dissolvia em fé. Se eu sou o Criador das estrelas, Jó, que são só luzes no absoluto da eternidade, saiba que tu também és parte desse plano. Teus sofrimentos, teu silêncio e tuas perguntas fazem parte da tapeçaria que teço com amor. Como eu disse aos meus profetas, pois conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. A sensação de que seu sofrimento era inútil estava lentamente se dissipando, dando lugar a um novo entendimento.
Jó percebeu que suas experiências estavam entrelaçadas em um design divino muito além da compreensão humana. Neste momento, veio à sua mente a memória de cada ato de bondade que ele praticara, cada gesto de compaixão que oferecerá a quem necessitava. Seria ali que Deus estava guiando sua dor? Teria Jó uma responsabilidade maior a cumprir? Jó, a fé que te sustenta não é em vão, continuou a voz poderosa, mas um chamado para influenciar as vidas ao seu redor. Olhe para os teus amigos, para a tua família. O que tu aprenderás na angústia será o que eles poderão ver em ti. O peso da sabedoria renascia em seu ser. Jó começou a sentir uma nova chama ardendo dentro dele, a compreensão de que suas feridas e dramas poderiam se tornar luz para outros. Uma renovação interior começou a ocorrer, e sua angústia tomou forma de esperança. Um novo dia chegará, anunciou Deus, como se contemplasse o que ainda viria. E através de ti, muitos conhecerão minha verdade. Não temas o que está por vir, pois há uma salvação além da tempestade, e a tua história será um testemunho de meus feitos. Assim como o Salmo registra, eu sou o Senhor, e eu faço obra nova. Isaías 43, 19. Antes que Jó pudesse responder, um clarão luminoso atravessou o céu, como se um raio de luz divina houvesse rompido com as sombras. Um novo entendimento e um chamado se acendiam nas profundezas de sua alma. A tempestade, embora ainda ameaçadora, não era um sinal de derrota, mas uma etapa em direção ao propósito que Deus tinha reservado. Hei de te revelar mistérios que não compreendes, Jó. O que eu tenho guardado para ti é maior do que tuas dores. A grandeza do meu plano não termina em ti, mas se estende por gerações. Prepare-se, pois o que te aguarda é extraordinário. Jó sentiu-se levitar a esperança. O redemoinho, que antes o consumia, agora representava uma via de transformação e um caminho para um destino glorioso. Ele estava pronto para enfrentar o que estava por vir, intensamente consciente de que a grandeza do amor que o criará superava suas provações. E assim, enquanto a tempestade rugia e a noite se adensava ao seu redor, Jó tinha um pressentimento. A revelação mais inesperada e gloriosa de todas estava a poucos passos de distância. Que mistérios ele descobriria nas próximas horas? Quais verdades fundamentais seriam trazidas à luz? O projeto divino esperava aguardar seu tempo perfeito para explodir em magnificência. Enquanto a tempestade ameaçadora rugia, a voz de Deus continuou a soar nas profundezas do coração de Jó, como um eco eterno que pulsava com sabedoria infinita. Ele podia sentir a mudança no ar, como se os elementos da criação estivessem em atenção, esperando a revelação que estava prestes a se desdobrar diante dele. Jó, disse o Senhor, apenas aguarde, pois as portas da compreensão estão prestes a serem abertas. O que vivenciastes não é só dor, mas uma preparação para um chamado significativo. Com a tempestade ao seu redor, Jó começou a ver a força do seu sofrimento como um tijolo na construção de sua fé. Os raios que cortavam o céu pareciam gravar na memória da criação um testemunho da luta interna que se desenrolava dentro dele. As gotas de chuva, que caíam pesadamente, soavam como lágrimas de angústia e alívio, misturando a dor e a esperança. Em breve, Jó, serás chave na obra que estou realizando. Olhe além das tuas circunstâncias e comece a ver a luz através do véu da dor. Lembra-te da história de José, aquele que foi vendido como escravo. Ele sofreu em momentos de desespero, mas ao final foi exaltado e se tornou uma bênção para muitos. O que ele suportou preparou o caminho para que seus irmãos e até nações conhecessem a minha salvação. Jó refletiu sobre essa passagem. As palavras penetraram em sua alma, e ele começou a ver seu sofrimento como uma porta aberta, um caminho que o levaria a algo além do que ele mesmo poderia imaginar. No meio da tempestade, um novo entendimento irradiava de dentro dele. Assim será contigo, meu fiel servo. Quando o dia amanhecer e o sol brilhar novamente, será um tempo de restauração não apenas para ti, mas para todos que se aproximarem de ti. Porque eu sei que a minha redenção vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Então, uma luz quase ofuscante rompeu do céu, não um relâmpago, mas uma luz serena que parecia envolver Jó com paz profunda. Ele se lembrou da aliança que Deus fizera com seus antepassados, o compromisso eterno que, mesmo nas horas mais sombrias, sempre oferecia esperança.
Minha promessa de aliança permanece, e a Redentora da criação está se aproximando de ti. Um novo alvorecer traz uma nova luz. É hora de que a esperança renasça, não só em você, mas em uma geração inteira que ainda não viu o meu rosto. A promessa divina era como um antídoto para a angústia que havia o oprimido. Jó compreendeu que sua dor e suas perguntas eram um convite para explorar não apenas os mistérios de Deus, mas a verdadeira profundidade da condição humana e o amor incondicional que provém da sua graça. Prepare-se, Jó, pois em breve teu testemunho será escutado. A tempestade que te prova será a plataforma para a glória que se manifestará através de ti. Há um propósito em tudo isso, e tu não estarás sozinho em tua jornada. Enquanto a tempestade rugia e a noite avançava, a convicção crescia em Jó de que sua vida, mesmo marcada por tribulações, era parte de um plano grandioso e redentor. Ele estava pronto para enxergar a beleza nos desafios e as bênçãos que vinham com a dor. E quando tudo parecia estar em sua pior fase, a voz do Senhor retumbou uma vez mais, e quando eu abrir os céus, cada lágrima que derramaste será transformada em testemunho de minha glória. O que eu te mostrei é apenas uma fração. A verdade que será revelada ainda está por vir. Aguarde, pois a jornada de suas provações apenas começa, e o melhor está por vir. Com olhos que agora brilhavam com esperança renovada e um coração aberto para as novas obras de Deus, Jó aguardava. Ele sabia que outros desdobramentos estavam por vir, mistérios ainda maiores que se desvelariam conforme ele continuasse a seguir o caminho da fé. Enquanto a luz envolvente iluminava Jó, a tempestade começou a acalmar, como se o próprio céu estivesse em reverência à presença do Criador. A chuva reduziu seu ritmo, e os ventos, uma vez furiosos, pareciam agora sussurrar segredos antigos, entrelaçando-se com o clamor de sua alma. Jó, agora imerso em uma nova percepção, olhou para o horizonte com expectativa renovada. O que, Senhor, deve acontecer agora? Perguntou ele, sua voz trêmula, mas firme, ecoando sua busca pela verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado, repleto de um peso sagrado, até que a voz de Deus ressoou novamente em seu espírito. Jó, estás prestes a entender que mesmo as trevas têm seu lugar sob a luz do meu plano. A dor e a perda não são apenas sombras que se erguem sobre a vida, mas oportunidades para a revelação do meu amor. A história de cada homem e mulher que me teme é tecida com fios de sofrimento e resiliência. As palavras do Senhor penetraram o coração de Jó como flechas de esperança. Ele se lembrou das bênçãos que recebia antes do infortúnio, suas riquezas, sua família e a integridade de sua vida. Com a dor ardendo em sua memória, ponderou sobre como tudo que ele havia perdido poderia se transformar em algo novo e glorioso. Mas, Senhor, ele exclamou, como posso ser uma luz se as trevas são tão densas ao meu redor? Se o sofrimento me isolou, como poderei eu ser um instrumento de teu propósito? É precisamente na tua fragilidade, Jó, que o meu poder se manifesta. Assim como o ouro é provado no fogo, assim a tua fé será refinada através de cada agonia. Neste processo, revelar-te-ei uma nova visão de minha providência e bondade. Com isso, uma nova onda de clareza veio sobre Jó. Ele começou a ver sua aflição não como um fardo, mas como um manto que o preparava para um chamado mais alto. Suas feridas eram como marcas de uma batalha, não apenas sinais de perda, mas testemunhos de vitória. Quando a noite é mais escura, e o desespero se infiltra nos corações, o meu nome se torna um abrigo para aqueles que anseiam por esperança. Assim como almas perdidas clamam por luz, tu terás a voz que as guiará. Repara que o sofrimento é um eco do meu amor, que nunca se desvanecerá. Jó se lembrou das promessas de Deus ao longo das gerações, da aliança feita com Abraão, da libertação de Israel, e com cada história de redenção, ele compreendeu que também sua vida teria um capítulo nessa narrativa. Ele era, e sempre seria, parte do plano que Deus estava desdobrando. Muitas almas se levantarão através de teu testemunho, e muitos encontrarão a cura por meio do que tu vivenciaste, continuou a voz. A dor é o portal através do qual meus caminhos são revelados. Nunca subestimes o poder de tua história. Como se fosse uma revelação pessoal, Jó percebeu que não se tratava apenas de sua dor, mas de como suas provações poderiam ser um farol para outros em sua própria escuridão.
Uma nova urgência tomou conta dele, um desejo ardente de glorificar a Deus através de sua jornada em meio ao sofrimento. E como, ó Senhor, serei eu capaz de compartilhar isso? Indagou, sua inquietação transformando-se em expectativa. Diga aos que ainda não ouviram, e testemunha aos que ainda não viram meu agir. No dia da tua restauração, a alegria de tua vida retornará, e os muitos que virão ao teu redor reconhecerão que eu sou um Deus que vê, que ouve e que redime. Com esta entrega, uma nova força e um novo propósito se acenderam dentro de Jó, iluminando a escuridão de seu coração. Ele percebeu que, mesmo no vale da sombra da morte, havia mais do que solidão, havia uma missão esperando para ser cumprida. E quando a tempestade finalmente se dissipou, e a aurora começou a romper o céu, uma nova voz se fez ouvir: aguardem, pois o que está por vir é maior do que tudo o que já viste. Uma nova aliança está prestes a ser proclamada, e através dela, todas as nações saberão quem eu sou. Jó olhou para o céu que clareava lentamente, como se as nuvens em desintegração revelassem não apenas a luz do sol, mas a própria essência da esperança. Com o seu coração pulsando em intensidade renovada, ele se permitiu sentir a profundidade de cada palavra recebida do Senhor. As promessas de um futuro restaurador eram como um farol aceso em meio à densa neblina de suas tribulações. Então, em meio a esse renascimento espiritual, uma nova inquietação o invadiu. Ele sentiu que não estava apenas sendo preparado para receber consolo, mas que sua própria experiência havia se transformado em um chamado a agir. A voz de Deus ressoava em sua mente, sua crença recém-descoberta de que mesmo no mais profundo sofrimento poderia vir um testemunho glorioso. A cada passo que Jó dava, uma nuvem de testemunhas invisíveis parecia se formar ao seu redor, almas que, embora não visíveis aos olhos, estavam presas em suas próprias trevas. Ouvia seus lamentos, sentia seus medos, e, por um instante, ele compreendeu que a dor coletiva se entrelaçava com a sua. Portanto, Senhor, disse ele, como posso ser um farol se estou na obscuridade? Mostre-me o caminho. E, como resposta, uma visão se apresentou diante dele. Jó viu um campo vasto, repleto de almas perdidas, procurando por direção. Aquelas almas eram como ovelhas sem pastor, buscando a luz que não conheciam. Ele se viu agindo como um guia, apontando cada um para a esperança que havia encontrado. O Senhor havia aberto seus olhos para uma nova realidade, sua dor tinha um propósito, sua luta poderia ressoar além de sua dor. O meu nome será declarado entre nações, e tu serás a voz que testemunhará isso, disse a voz divina com um poder suave e firme. Em cada lágrima que verte, há um tributo ao meu amor que será ouvido por aqueles que precisam de socorro. Com uma nova determinação, Jó recordou os momentos em que se sentirá abandonado. Lembrou-se de suas súplicas à noite, quando a escuridão parecia insuportável, e naqueles instantes, se viu fazendo o mesmo, mas agora uma luz emanava dele. Protegido pela força do Senhor, seu passado de dor tornava-se um idioma pelos quais outros poderiam compreender a compaixão divina. Assim como a ave fênix renasce das cinzas, assim tu renascerás, Jó. Teu futuro está atado à promessa de cura, não apenas para ti, mas para muitos. E ao olhar para o horizonte, Jó experimentou um novo mistério. Ele entendeu que seu sofrimento não era apenas individual, mas parte desta rica tapeçaria divina que Deus estava tecendo. As palavras de Isaías ressoaram em sua mente, lembrando-lhe de que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, Isaías 53:4. E quando Jó sentiu aquele espírito de urgência, um novo sussurro alcançou seu coração. Uma pergunta pairava no ar, como um eco divino: estás pronto para ser o mensageiro de minha aliança, mesmo quando o mundo parecer uma tempestade? As estrelas começaram a brilhar no céu limpo, e sua luz parecia prometer um novo dia. Jó, em sua fraqueza, sentiu que havia uma força que surgia dele, uma convicção poderosa que poderia vencer os temores que ainda o oprimiam. Ele se ergueu em fé, sabendo que a história que se desenrolaria diante dele era parte de um plano muito maior, algo que ele ainda não podia ver completamente. E numa fração de segundo, Jó entendeu, sua jornada não seria apenas por si mesmo, mas para abraçar o chamado a transformar caos em testemunho. Venham, todos vocês que lutam, ele gritou, sua voz agora ressoando como um trovão sobre as colinas. Eu sou um testemunho da fidelidade de Deus.
Assim, enquanto as nuvens de sua dor se dissipavam, um novo sinal se formava sobre Jó, retratando os caminhos misteriosos de Deus. Ele estava prestes a experimentar uma revelação surpreendente que iria muito além do que seus olhos podiam ainda contemplar. E, com essa convicção fervente em seu coração, a palavra de Deus ressoou novamente em seu ser: o que te aguarda é a manifestação do meu poder em autenticidade e verdade, pois a história da criação se encontra à porta, e tu serás parte disso. Jó sentiu um turbilhão de emoções enquanto entendia o peso das palavras proferidas pelo Senhor. Com cada respiração, um misto de expectativa e sobressalto tomava conta dele. Ao olhar para o céu iluminado, percebeu que não era apenas uma luz, era uma presença. Viu-se cercado por um grandioso cenário celestial, onde a glória de Deus se manifestava em cores deslumbrantes e sons angelicais. Assim como um relâmpago corta o céu, uma compreensão repentina atravessou seu ser. Ele se lembrou do que o sábio dissera: a sabedoria clama nas ruas, nas praças levanta sua voz, Provérbios 1h20. Era como se a própria sabedoria estivesse convocando-o a cumprir sua missão. Como ele poderia ignorar o chamado? Ele percebeu que Deus estava revelando um plano muito mais profundo. Não era somente sobre sua restauração pessoal, mas sobre um povo que ansiava por libertação e compreensão da justiça divina. A dor que ele havia suportado se tornará uma ponte para outros. Ele precisava se levantar, não como um homem quebrado, mas como um profeta que traria esperança àqueles que estavam nas sombras. Jó então subiu até um local elevado, e, olhando adiante, chorou: ó Senhor! Eu sou fraco e limitado. Como posso ser a voz da esperança se minha vida está mergulhada em sofrimento? Lembra-te, respondeu a voz, vibrante e confiante, dos dias em que me buscaste com diligência? O homem que passa por aflições profundas conhece também a essência da minha compaixão. Aquele que faz sua jornada na dor será a luz que brilha na escuridão. Eu estava contigo no sofrimento, e assim estarei quando trouxer a cura. A cada palavra, a imensidão de seu chamado ressoava mais forte, como uma trombeta em meio ao silêncio. Assim, em sua oração fervorosa, Jó desatou um clamor de intercessão por aqueles que ainda vagavam perdidos. Ele viu as almas que precisava alcançar e desejou que a cura divina não fosse apenas um eco em seu coração, mas um clarim poderoso que soaria por toda a terra. Enquanto ele se dedicava a orar e a buscar direção, uma intensa onda de paz começou a fluir como um rio em seu interior. A luz que antes brilhava distante agora pulsava em sua essência, e os murmúrios de desesperança foram convertidos em cantos de gratidão. Eis que faço novas todas as coisas, Apocalipse 21h05, ressoou a promessa do Senhor, ecoando em sua mente como um juramento sagrado. O próprio Deus o havia escolhido, e a grandiosidade de sua tarefa era insondável. Uma responsabilidade repleta de autoridade e amor lhe fora concedida. Nesse momento, Jó começou a entender os sussurros de sua dor. Ele também começou a desenhar o retrato de um futuro glorioso e a afirmar coragem para novos passos. Tinha que ir, não como um trovão retumbante, mas como uma brisa suave que trazia vida e renovo. E, repetidamente, Jó clamava: levanta-te, meu povo! A esperança se aproxima, e o Senhor já preparou o caminho. Cada grito seu parecia capturar a atenção das almas perdidas, como uma luz que despertava até os mais sonolentos. Mas no auge de sua convicção, uma nova visão surgiu diante dele. A terra estava coberta pelo estrondo de guerras e incertezas, o sofrimento prevalecendo enquanto ele percorria os campos em busca dos que estivessem prontos para ouvir. E, ao longe, viu uma tempestade se formando, um sinal de que os tempos de provas ainda não haviam terminado. Estás preparado, Jó, para enfrentar não apenas as suas dores, mas as dores do mundo, como o meu ungido? A voz divina interrompeu o clamor de sua mente. Jó, surpreendido, entendia que havia mais revelações a se desvelar. Ele não estava apenas buscando consolo, mas envolver-se na batalha espiritual por almas perdidas. Ele reconheceu que a história de redenção estava se entrelaçando com a sua própria jornada, e com o celo um novo mistério emergia: qual será o papel do justo em meio ao furor das nações? E quando ele se preparava para responder ao chamado mais uma vez, as palavras do Senhor reverberaram: a tempestade é apenas o início, a verdadeira obra do meu
Poder se manifestará, para que através de ti, muitos vejam e creiam. Assim, a inquietude se tornou um convite divino para a ação, e Jó se viu no limiar de uma nova realidade, um mundo onde o desespero daria lugar à esperança, não através de sua força, mas pela graça transbordante do Altíssimo. Enquanto a tempestade se aproximava, Jó sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O céu, que antes reluzia com as manifestações de glória, agora tremia sob o peso de nuvens pesadas e escuras. Um trovão retumbante cortou o ar, ecoando como os lamentos do próprio povo, e o chamado divino em seu coração nunca havia sido tão urgente. Preparar-se para a batalha requer mais do que sabedoria e coragem, Jó. A voz do Senhor ecoava como o ribombar do trovão. O que virá exigirá que você confie em cada palavra que tenha proferido e que busque fervorosamente a presença do meu Espírito. A sua aflição sempre precede a intervenção do meu poder. Com essas palavras reverberando em seu interior, Jó sentiu a intensidade de sua missão. Ele não sabia exatamente como agiria, mas uma certeza penetrante o preenchia. Embora as sombras se aproximassem, a luz o guiava. Ele se lembrou do que estava escrito: os justos crescerão como palmeiras, florescerão como os cedros do Líbano. Salmos 92:12. Uma nova determinação firmou seu coração. Levanta-te e vai, ordenou a voz de Deus, pois os muitos que virão em busca de resposta serão atraídos pela luz que brilha em ti. Este é o tempo de falar, de proclamar os fundamentos da verdadeira justiça e de conduzir aqueles que estão à margem para o caminho da esperança. Com as palavras sagradas intensificando seu desejo de agir, Jó começou a caminhar. Cada passo que dava ressoava como um eco de vida. Ele sabia que teria que enfrentar não apenas sua própria dor, mas se tornaria um consolo para aqueles que, desolados, caminhavam entre guerras e tribulações. Ao andar por campos devastados, ele viu rostos tristes e cansados, olhos que clamavam por uma mensagem de esperança. Um grupo de pessoas, atemorizadas, se reunia sob a frágil proteção de uma árvore que balançava ao sabor do vento tempestuoso. Jó se aproximou e, com um coração compungido, ergueu a voz. Ó povo! O Senhor está conosco. Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46:1. A murmuração que em tese poderia ter sido um lamento agora se transformava em um clamor por transformação. Agora mais do que nunca, ele sentiu a necessidade de se tornar o portador daquela luz que o chamado divino havia despertado nele. Mas enquanto a tempestade estourava, uma sensação de inquietação começou a se alojar em seu coração. O apelo de Deus era claro, mas a jornada estava apenas começando. Ele olhou para a chuva que começava a cair e pensou na purificação que acompanhava as tempestades. Deus não apenas permitia a aflição, mas através dela, anunciava uma nova era. De repente, uma nuvem escura no horizonte trouxe à mente de Jó uma passagem sobre um dia vindouro. Porque eis que aquele dia vem queimando como um forno, e todos os soberbos e todos os que cometem maldade serão como palha, e aquele dia que há de vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4:1. O que mais o Senhor desejava revelar? Enquanto esses pensamentos o consumiam, uma voz clarion ecoou em seu coração: a tempestade não é apenas sua, mas a tempestade de muitos. Eu te enviei, Jó, para que, nesse temporal, se erguerá uma luz de fé. Tu observarás, e muitos verão a minha salvação através de ti. Com nova intensidade, Jó se voltou para aqueles ao seu redor. O relato de sua experiência se tornaria um conto de redenção e transformação. O que Deus havia arquitetado na economia celestial começava a ser descortinado, e assim, a tempestade não deveria ser vista como um desafio, mas como um precursor da promessa. Eu sou o que sou, e meu plano é mais profundo do que conseguem entender. Estás preparado, Jó, para fazer parte da minha narrativa grandiosa? Ecoou a voz do Senhor, clamando em seu espírito. Ele sabia que o que estava por vir era apenas o princípio de revelações profundas. A tempestade ainda não havia se acalmado, e dentro dela, mais verdades aguardavam para serem desveladas. As coisas iriam mudar novamente, mas somente depois que a obra perfeita de Deus se manifestasse. E assim, enquanto a primeira gota de chuva caía, um novo mistério aguardava, uma colheita divina estava por vir.
Enquanto a chuva começava a cair, cada gota batia no chão como um compasso celestial, chamando a atenção de Jó e do povo reunido sob a árvore. O som, inicialmente suave, logo se intensificou, formando uma sinfonia de esperança e adoração no meio da tempestade. Jó fixou seus olhos nos céus sombrios e pôde sentir, em seu espírito, que algo poderoso estava prestes a acontecer. Eis que uma voz estentória se ergueu acima do ruído da tempestade, mais forte que o ribombar do trovão. Jó, escuta! Não será apenas com palavras que te levantarei como um farol neste vale de sombras. Eu farei de ti um instrumento de transformação, mas antes, será necessário que a purificação opere em teu coração. A voz do Senhor atravessou as nuvens, penetrando a alma de Jó como uma lâmina afiada. Em profunda contemplação, Jó sussurrou: como posso ser um agente da mudança, Senhor, quando a dor e a aflição pesam tanto em minha vida? Sua voz tremia, não de dúvida, mas de uma vulnerabilidade que o tornava plenamente humano diante da divindade. Ele sentia o peso da responsabilidade e a urgência da missão. A tempestade que agora carregas é um sinal do poder que está por vir, respondeu a voz. Profundas verdades serão reveladas no meio das tribulações. E através das tuas provações, muitos conhecerão o meu nome e se voltarão para mim. Jó começou a compreender que a tempestade não era uma mera calamidade, mas a manifestação de algo maior, um convite à transformação e à revelação. O ritmo das gotas de chuva aumentou, e um relâmpago cortou o céu, iluminando o ambiente com uma luz efêmera que parecia indicar um caminho. Levanta-te, Jó, e fortalece-te. Haverá grandes sinais e maravilhas, e aqueles que vierem em busca de consolo e esclarecimento serão guiados por ti. Esta é a minha obra, e o final dela será glorioso. Ó Senhor, disse Jó, sentindo seu coração pulsar com fervor, revele-me a tua justiça, para que eu possa ser a voz que clama a verdade. E nesse momento, uma visão inesperada se apresentou diante dele, um amplo campo repleto de flores exuberantes carmesim que contrastavam com a grisalha tempestade. Cada uma parecia dançar sob a fúria do vento, como se clamassem por um novo começo. Como as flores que brotarão após a tempestade, assim também surgirá a alegria do meu povo, disse a voz do Senhor, agora suavizando a intensidade. Mas para que essa transformação ocorra, a dor deve ter seu fim. A voz da aflição se tornará cântico de júbilo, e as lágrimas de tristeza, em rios de esperança. Os rostos ao redor de Jó começaram a brilhar com uma nova expectativa. A fumaça de desespero estava sendo dissipada pela presença de Deus que cercava aquele grupo. Lentamente, as palavras de Jó começaram a ressoar como um eco no coração dos presentes. Ele levantou-se mais uma vez e proclamou: a tempestade nos purificará. Preparem-se para receber a chuva da restauração. Com isso, o clima entre as pessoas mudou. A murmuração inicial havia se transformado em gritos de louvor. Quilocas do espírito se elevaram como orações, e as mãos se ergueram ao céu em um ato de rendição e fé. A tempestade agora era vista não como um fardo, mas como um remédio. E assim, no coração daquela tempestade que parecia querer derrubar, Jó havia encontrado seu chamado. Mas antes que pudesse consolidar esse momento, uma nova revelação penetrou seus pensamentos. O que você não sabe, Jó, é que o inimigo também está em movimento, e uma batalha maior está por vir. Está preparado para isso? As palavras pairaram no ar como um desafio. O vento uivava, e Jó pôde perceber que a tempestade era apenas o precursor de um conflito mais grandioso. A intercessão por uma geração estava apenas começando. E à medida que a chuva continuava a lavar os pecados e as mágoas, Jó contemplou o que mais Deus desejava forjar através daquela tempestade. O plano soberano do Senhor começava a se desvelar, mas o que estava diante exigiria ainda mais dele. A luta espiritual se tornava palpável, e ele poderia ver que a revelação da vitória e da liberdade estava prestes a se manifestar de uma maneira extraordinária, enquanto a tempestade já costurava as primeiras linhas de um novo destino. Enquanto a tempestade rugia, Jó sentiu a pressão crescente de um propósito divino que lhe era revelado. O céu encoberto, que uma vez lhe parecia uma prisão, agora se tornava um campo de batalha sagrado. Uma nova percepção de seu chamado começou a desenrolar-se, abrindo espaço para uma determinação ardente.
Teus lamentos foram ouvidos, a voz do Senhor ressoou mais uma vez, penetrando a névoa de suas questões internas. A tempestade, que em sua aparência é maligno, em meu plano é purificadora. A dor, Jó, é a semente da esperança que florescerá em compreensão e fé. A multidão ao seu redor, antes assustada, agora olhava atentamente para ele. O coração de Jó ardia com a responsabilidade de guiá-los. Ele percebeu que suas experiências pessoais não eram somente sobre sua própria restauração, mas a chave para abrir portas fechadas em outras vidas. A empatia que cultivara em suas lutas se tornava um catalisador. Eu sou um testemunho da fidelidade de Deus. Ele proclamou, sua voz sendo levada pelo vento trovejante. Assim como ele foi comigo, ele será com vocês. Preparem-se para a manifestação do poder do Altíssimo. Com cada palavra, o ímpeto de sua fé ressonava nas almas afligidas ao seu redor, como uma onda de renovação que atravessava a multidão. Ele viu as lágrimas de aflição sendo substituídas por lágrimas de esperança, enquanto o Senhor operava um milagre em meio à tempestade. E então, uma nova revelação começou a surgir na mente de Jó. O que está prestes a acontecer vai além desta chuva, vai além de nossas aflições pessoais, ele disse, sentindo a urgência da mensagem. Deus está convocando suas almas para um despertar, e eu serei um instrumento em suas mãos. Preparar-se para a batalha requer confiança completa em seu plano. A multidão agora estava calorosamente receptiva, seus rostos iluminados pela fé crescente. Eles viam em Jó não apenas o homem que havia sofrido, mas o canal através do qual a glória de Deus se manifestava. Em meio à agitação da tempestade e aos trovões que retumbavam, ficou claro que uma nova aliança estava sendo forjada. Com a força do Senhor e a promessa de restauração, marcharemos juntos, abençoados e protegidos. O nosso clamor se tornará um grito de liberdade que ressoará por toda a terra. O fervor em sua voz era contagiante, e sentiu como se as ondas de compaixão e poder envolvessem a todos eles. Mas, pouco a pouco, uma sombra mais profunda surgiu à medida que a tempestade intensificava. A cada relâmpago que iluminava o céu, um pressentimento de que a verdadeira batalha estava prestes a começar começou a pesadelar na alma de Jó. O Senhor não lhe havia apenas revelado um caminho de redenção, mas também alertado sobre as forças das trevas que não ficariam em silêncio diante do avanço da luz. O que se aproxima é mais do que física, a voz do Senhor disse, agindo como um farol de advertência. Um inimigo astuto se levanta sempre que o meu povo avança. A luta por corações e mentes é eterna, e tu, Jó, serás uma linha de frente neste combate. A sabedoria dessas palavras o tocou profundamente. O que era uma tempestade de purificação também era um campo de batalha espiritual. Ele entendeu, mais do que nunca, que sua jornada era um ato de fé que iria inspirar outros a se levantarem contra as adversidades. A promessa da batalha e a promessa da vitória se entrelaçavam em uma dança divina. Portanto, não temam! Exclamou Jó, determinado. As trevas não podem resistir quando a luz se erguer em umidade. Nós seremos como aqueles que plantam árvores de esperança em terras áridas. E quando o tempo de colheita chegar, testemunharemos o poder redentor de nosso Deus. Enquanto a voz de Jó ecoava, um novo raio de esperança brilhou nas almas que o cercavam, mas ele sabia que o verdadeiro teste estava prestes a acontecer. Ele viu uma nova visão, pessoas se levantando não apenas como observadores passivos, mas como guerreiros armados com a verdade divina. À medida que as nuvens negras se encerravam sobre eles, o estrondo do trovão trouxe consigo um lembrete da força da criação que ainda se encontra sob a soberania de Deus. Essa tempestade não era só uma provação, mas um convite a agir, a lutar e a ser luz em meio à sombra. Qual seria a resposta da nação e do povo se eles se unissem para enfrentar este desafio? E assim, com coragem renovada e convicção pulsante de seu chamado, Jó preparou-se. Ele estava consciente de que o plano soberano de Deus não se limitaria à sua experiência, mas se estenderia através de uma geração que esperava pela verdade. A batalha estava diante dele, e não havia mais espaço para o temor. Havia um propósito grandioso por trás de cada gota da tempestade. Levanta-te, e prepara-te, Jó. Pois esta história que se desenrola tem um final glorioso que ultrapassa toda dor e expectativa.
O que virá é maior do que poderemos imaginar. A tempestade rugia, mas a luz da verdade começava a despontar. Havia fé, esperança e um plano divino que aguardava ser completado. E, então, em meio a esta crescente agitação, a certeza do próximo passo trouxe um mistério poderoso. O que verdadeiramente está acontecendo aqui será um testemunho que ecoará através das gerações, esperando que cada lágrima que você derramou seja transformada em alegria.